Filho, já, a água está chegando. Uma cor. Verde. Um prato. Sushi. Um amor. Teatro. Um presente. Um óculos da Óticas Carol. Suas intenções com a minha mãe? Ah, Enzo. Só você mesmo com essas brincadeiras. Eu, hein? Óculos Vogue ou Armani Exchange em 10 vezes de R$ 36,90. Surpreenda o seu amor nesse Dia dos Namorados com óculos da Carol. Tendência Entrevista, então, olha só, né? Meio cinza aí. E nós temos esse cidadão aqui, né? O Daniel, né? Aqui ao meu lado direito e o Fábio Ogens à esquerda, né? Estamos aqui nesta tarde, tá assim, sol meio ausente, mas aqui no Hotel Samburá para falar com esses rapazes aqui sobre preparação, né? Sobre como você faz para estudar, para se preparar, para não ficar para trás, afinal, cada vez mais propagam-se os cursos, não há mais aquele, não posso estudar porque estou longe, que não tem. Tem sim. O Alternativas Cursos Preparatórios está em Tramandaí e nós vamos começar pelo Fábio. Daniel. Fábio. Tudo bom? Oi, Fábio. Pois é, né, Fábio? Tu já tinha estado aqui. Aliás, tu é atuante nesta área dos cursos em Tramandaí, não é, Daniel? Nós estamos aqui novamente. Boa tarde aos nossos amigos web telespectadores, a todos os espectadores do Tendência. Agradeço a oportunidade e sim, a gente já esteve aqui para falar sobre cursos EAD, sobre a Anhanguera, sobre cursos de graduação e pós-graduação, mas também tem a nossa origem, que é os cursos preparatórios, né? Desde o pré-vestibular, pré-ENEM, preparatório para carreiras militares, como ESA, SpaceX, EPICAR, Marinha, Exército e Aeronáutica. Preparatório para a OAB, a gente tem um índice de aprovação muito forte. Instituto Federal Rio Grandense, carinhosamente a gente chama de IFE, né? O IFE de Osório ali. Então a gente tem várias opções, um cardápio grande a oferecer à população de Tramandaí, Imbé, o litoral em si, né? Estamos de portas abertas para Cidreira, Osório, Capão da Canoa. Estamos à disposição em toda e qualquer matéria que a gente for falar de preparatórios. Inclusive agora a gente está tendo o prestígio e a parceria do professor Daniel Esteve, em que estamos lançando alternativas idiomas, com inglês, espanhol, do qual o Daniel é o expert, né, nos idiomas e vai falar um pouquinho para nós aí também sobre isso na sequência. Daniel, eu lembro que eu fui fazer um curso uma vez de inglês, os caras me mandaram uma apostila, me mandaram uma fita cassete e eu fiquei agonizando, certo? Agonizando não, agonizando dentro daquele cassete mais ou menos uns 3 meses. O nome do meu professor era Wilson. Um dia, Mr. Wilson foi lá na minha terra, Cachoeira do Sul. Quando lá chegou, parecia um alienígena e foi nos explicar como eram as pronúncias do inglês. Cara, que maravilha! Aquilo era uma peça teatral. Ninguém tinha entendido absolutamente nada, inclusive eu, não é? Porque nós dizemos good night, good morning, o understand, e isso era um horror. Hoje em dia é bem mais fácil. É ou não é, professor? Boa tarde, primeiramente. Prazer tê-lo aqui. Bom, prazer é todo meu de estar aqui. Primeiro que tu entregaste a tua idade na fita cassete, né? Na cassete entreguei. Na fita cassete. Isso era em 2013. 86. Meu Deus. Então, o que acontece? O ensino do idioma, ele realmente está muito diferente do que era antigamente. Porque nessa época, anos 80, anos 90, tu tinha os cursos tradicionais de língua, onde o cara sentava, tu tinha o livrinho, tu tinha o cassete, botava lá o listening, né? Repeat please, e aí lá tu ia repeat please, né? Daquele jeito. Saía falando javanês. Isso aí falando do aramaico. Né? Então era um jeito, claro, eram métodos que naquela época funcionavam. A pessoa, ela ia para o curso de idiomas, ela se dedicava ali 2 vezes por semana, 1h30, né? E isso a vida moderna não permite mais. Tá? A vida moderna não permite mais. E o grande defeito dos cursos antigamente era a questão de dissociar da realidade. A primeira coisa que a gente faz quando um aluno chega para nós é trazer para a realidade desse aluno. Ou seja, o que é que tu precisa? Tu queres viajar?
tu queres aprender a falar inglês para te comunicar com alguém via Skype, eu não sei, né? Mas a gente traz essa atualidade para o nosso aluno, né? Fizemos agora uma matrícula de inglês lá no Alternativas de Osório e foi isso, é uma senhora que ela quer viajar com o marido para conhecer, está aposentada, ele está aposentado, eles vão viajar. Então ela diz, Daniel, eu não quero saber de gramática, não me vem ensinar o verbo to be, as flexões e o present perfect e o past perfect, não quero saber disso, eu quero aprender a falar. Saber onde estou e o que quero comer. Exato, ela não quer ser enrolada quando chegar em Nova York num táxi, né? Então a gente O que não é difícil. O que não é difícil, né? Porque tu tem lá, né, um monte de gente. É uma turma. Né? É uma turma. Então a gente acaba levando a atualidade, o que ela precisa. Né? Esse é o grande diferencial daquela época dos anos 80 e 90. A gente leva o que se precisa. Sabe que a gente ia, Fábio, no cinema, eu lembro se fosse hoje. Eu fui assistir no cinema o pior filme de todos os tempos já produzido. Chamava Footloose. O Kevin Bacon ainda era um jovem, hoje anda de bengala. E ele dançava uma barbaridade. E eu fui ver aquele filme escrito com legenda, Irajá. Tinha legenda, o tempo da legenda ainda, né? Nosso tempo. E aí foi um dado momento que eu vi que o inglês era uma língua tão simples de ser pronunciada que já se entendia, porque eram vários diálogos repetitivos no filme e tu lia e sabia o que o cara estava dizendo. Agora me diz, tu que também está nessa do Alternativas, está lá com a Anhanguera, não é? Tem havido muita procura, mais procura lá no curso, pelo espanhol ou ainda é o inglês? Nós temos a procura maior pelo inglês, é indiscutível, né? Mas a gente sente aqui também, a gente tem a oferta do francês lá. Francês, é. E a gente tem uma procura muito tímida, mas tem. A gente oferta, tem o curso e aparece também algumas pessoas tentando se dissociar um pouco do comum, né? Daquela tentativa de aprender o inglês para ir para a Disney. É mais ou menos isso. Mas não, a gente tem aí também o espanhol. A gente nota essa diferenciação e bastante gente procurando espanhol quando a gente vai falar sobre o segundo idioma, né? No Enem. Quando a pessoa vai fazer a escolha do idioma da língua estrangeira para o Enem. A gente vê muita gente optando pelo espanhol por ter uma proximidade com a nossa língua. Eu acho que o espanhol é um pouco desvalorizado porque é muito similar à nossa língua, né? E aí gera uma falsa sensação de que qualquer um pode chegar falando espanhol. Pela proximidade das línguas. Né? Na verdade não, né? Na verdade certeza, não. Eu já nenhuma. tive uma temporada no Uruguai, uma vez passei cada carão, paguei cada vergonha. Já ouvi muita coisa. Eu sou natural de cidade fronteiriça, me criei em Uruguaiana ali. Isso aqui é impronunciável, os senhores sabem, desculpa te interromper, já interrompendo. É impronunciável a palavra ônibus. Se nós formos chamar um ônibus na Venezuela, aqui em público o cara vai em cana por atentado violento ao pudor e palavra indecorosa. Exatamente. Mas seria só um apelido aqui, né? Um jargão assim. Porque não é o nome da dita cuja tão certo. Mas apenas um apelido. Que no espanhol seria o sobrenome, né? Ou Busqueta. Exato, também. É isso aí. Professor, diga. Os alunos têm muito essa restrição assim quando vai ensinar uma palavra que é quase uma réplica, parece que replica o nosso idioma, mas aqui arremete uma situação desconcertante e lá é usual? A gente está falando dos falsos cognatos, né? Das palavras chamadas heterossemânticas. Principalmente no espanhol. Principalmente. Então a gente tem vários casos, né? E é muito interessante isso quando a gente remete a uma das nossas especialidades, que é o Enem e a URGS, que é quando o aluno ele procura a gente e ele quer saber qual língua escolher. A prova de espanhol, por exemplo, tratando disso, ela é uma prova que tu tem a presença do falso cognato forte demais. E, dependendo de onde é a fonte, ou seja, se o texto vem da Argentina, ele vem da Espanha, a palavra pode significar uma coisa, pode ser outra. E eu vou pegar a palavra correr, por exemplo. O verbo correr em espanhol, na Espanha é pegar. Mas na Argentina, o correr
vai equivaler ao nosso transar. Ou decolar do desprender-se. Desprender-se. Quer dizer, são várias coisas que nos colocam numa situação, às vezes, adversa, a gente não conhece as palavras, né? Então, sim, inclusive é uma matéria muito explorada por nós, porque hoje em dia o Enem, 99% dele voltado para vocabulário. E a URGS, 80% da prova voltada para vocabulário. O que realmente pega o aluno na prova é o vocabulário. O que o aluno tem que estudar numa prova de língua estrangeira é vocabulário, tanto no inglês como no espanhol. Abre um concurso para uma multinacional aqui. Passei. Em quanto tempo eu falo inglês? Falar, né? Depende muito da tua aptidão para poder falar inglês, depende do tempo que tu tem disponível para te dedicar a isso, né? Então, por exemplo, eu já tive que ensinar inglês para pessoas em 3 meses. Mas claro, isso fazendo aulas 4 vezes por semana, 2 horas, né? E pauleando, e o cara fazendo exatamente o que eu mandava fazer. Mas o ideal, geralmente, para uma pessoa começar a se defender e falar em tempo hábil, ou seja, estudando 1 vez por semana, dá para fazer isso, dependendo também da aptidão que ela tem, entre 6 meses e 1 ano. Intercâmbio ajuda? Muito. É? Nossa. O cara chega lá, não fica preguiçoso, não começa a falar errado com o cara que ele tá... Imagina o cara fazer um intercâmbio do Japão aqui. Uma época a Coreia do Sul mandou, né, os coreanos pra cá. Um amigo meu em Porto Alegre hospedou 4 coreanas. Ele quase pulou do 10º andar. Elas eram extremamente bagunçadas, era roupa por toda a casa e tal. E elas tinham tremenda dificuldade com o nosso idioma. E além do que, andava só com aquela galera ali do Bonfim que português quase não fala. Não tem esse risco? Tem, mas é que... Do outro lado? Tem, mas é que assim, ó, quando tu vai para um país onde tu te obriga a falar aquela língua, tu não tem o que fazer. Eu falo, fala, né? Ou tu fala, tu fala, eu quero comprar pão. Ou tu vai passar pra mímica, eu quero pão, ou tu vai aprender como é que é pão, pra tu poder comprar teu pão, teu leite, tua carne, enfim, o que tu vai... Ou seja, ou tu faz, ou tu vai virar um mímico o resto da vida. Isso é uma coisa que acontecia muito na fronteira. A minha mãe é professora de espanhol. Então ela estava dando aula e certa feita chegava um aluno e dizia assim, não, professora, não é assim a pronúncia. Porque o meu amigo lá, o amigo do pai, vai lá em casa e eu vejo ele falar isso, né? E é outra pronúncia. E é diferente. Outra maneira, né? Aí a minha mãe professoralmente explicava, meu filho, tu nunca ouviu a tua vizinha falando que às vezes ela senta debaixo da sombra da alve? Das Dispôs? Então assim, ó, nem é o caso do cara morar lá, ele vai falar correto. É exatamente o que tu estava trazendo, né? Então, Você pensou o cara ia aprender a falar inglês, só um pouquinho, lá no Kentucky? Putz, tem um sotaque violento, né? É que nem vim visitar aqui o Rio Grande do Sul, né? Quantas coisas que a gente tem, quantos termos, quantas gírias oriundas do espanhol e que não se entendem no resto do Brasil todo. Já pensou pegar um cara de Londres, o cara cair lá no interior do Alegrete? Barbaridade, vai sair falando, tchê, mas que tal, hein? Mais ou menos isso. É possível? Me bandei das querências. Mas é isso, e o cara no Nordeste não entende isso. Não entende isso. Não, o cara me bandei das querências do Alegrete. Antes da gente ir para o intervalo comercial, uma vez entrevistei o Cledir, da dupla Cleiton e Cledir, e perguntei, vem cá, como é que é a história da banda e tal, do grupo, né, entre os dois irmãos. Ele disse assim, olha, a coisa mais triste que eu passei foi quando um dia eu abri o jornal o Globo no Rio de Janeiro, o colunista escreveu assim, não dá para entender como esse tal de Cleiton e esse Cledir faz sucesso. Eles falam a língua que ninguém entende, de um dialeto que se autoconsome, e juro, não encontrei traduzido em nenhum dicionário. Claro, pinguancha, querência, javané, que tal, mais bah, isso não está traduzido. Voltamos depois do nosso comercial, rapidinho, com mais... Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí.
Estamos de volta com o Tendência Entrevista. Puxa, bom demais, né? O Daniel, professor Daniel, e o Fábio estão aqui conosco hoje. Professor, imaginamos assim, hoje, primeiro, qual é o pior dos idiomas a ser falado? Sabe que uma vez um amigo meu, árabe, os pais tinham uma loja aqui, na verdade, palestino, e ele me disse, olha, deste tempo que estou aqui no Brasil, acredita, Cláudio, pior idioma de ser falado é o português. Pior que o nosso, pior de todos. É isso? O português é um idioma difícil de aprender. Na verdade, a gente tem a famosa pirâmide dos idiomas, né? No topo da pirâmide estão os idiomas mais fáceis e ela vai aumentando, né? Vai crescendo a base. O espanhol e o italiano, em tese, são os idiomas mais fáceis de se aprender. Por quê? Porque é considerado o idioma mais fácil de aprender aquele que se escreve como se fala. Quanto mais se afasta a escrita da fala, mais difícil é considerado o idioma. Eis o problema do inglês da Inglaterra. Eis o problema do inglês da Inglaterra, o do português de Portugal. Né? Mas o idioma mais difícil de todos, segundo pesquisas que se fez, ele está no coração da África. É um idioma africano. Que ele não tem vogais, não tem consoantes, ele é um idioma que ele tem, ele é um idioma muito estranho, ele é uma coisa meio assim, é com estalidos e com grunhidos, uma coisa meio... Que absurdo. Assim, é isso, né? É um troço assim, ninguém consegue nem identificar como é que funciona esse... Não tem nem professor. Não tem nem professor, não tem como aprender isso, né? Tanto é que quando foram registrar graficamente isso aí, na hora de colocar o estalido, os gramáticos fizeram um ponto de exclamação, que é onde se colocava o tal do estalido. Sabe que a gente ri, mas foi triste. Tem um acidente aéreo que aconteceu sobre a Europa. Inclusive o operador da torre, ele foi assassinado pelo pai de uma das vítimas do acidente. Lamentavelmente, coitado do operador. Só que tinha um problema, o operador falava inglês. A tripulação de um dos aparelhos falava inglês. E a outra tripulação falava russo. E não era qualquer russo, era um russo do Cáucaso, que dizem ser um russo completamente dispare do idioma russo. E ele mandou um fazer uma coisa e o outro outra. Não, era a mesma coisa, você vai para um lado e ele para o outro. E eles ficaram a discutir, isso causou uma catástrofe, é por isso a hegemonia do inglês na aviação, né, para não ter problema. Aí eu pergunto, hoje em dia, para tudo se precisa dos idiomas, qual é a maneira mais fácil? É possível no IAD aprender-se a falar? É sim, eu acredito que sim, a especialidade é do Dani ali, mas eu acredito que é possível sim. Mas a antena é sua, Fábio. Que bom. Pelo EAD também é. Tem muitos? Tem bastante, tem bastante. E o que acontece é o seguinte, vai do perfil de cada um. Tem pessoa que se dá muito bem com o computador, com o EAD, com o tutor, com a aula à distância, e tem pessoas que precisam do presencial, precisam o tete-a-tete, né? Assim como estamos sendo entrevistados também pelo Cláudio agora. Bondade sua, mestre. Não, nada, é constatação. Então, pessoas que preferem o presencial. Então a gente tem as duas opções, a gente tem o presencial, tem o EAD, estamos agregando todas as possibilidades de levar o saber e a preparação a quem quiser e a quem necessitar, né, Cláudio? Então é por isso que a gente batalha tanto no presencial como no EAD. Professor Daniel, diga-me. O IAD é o extermínio dos professores, a robotização do ensino? Longe. Não, né? Não, bem capaz. Eu sempre pergunto isso porque as pessoas têm uma ideia errada do IAD. Então agora estão os dois. O cara que, não é, tem IAD e o que dá aula. Não, longe disso. É? Não, longe disso. Até porque o EAD tu precisa do professor também. Né? Então, não é o extermínio dos professores, não, muito longe. Na verdade, o EAD, ele veio para ser um grande facilitador para quem não tem tempo ou também para quem está também curto de dinheiro. Porque a gente tem que entrar nisso. O EAD ele também é um curso mais barato que o curso presencial. Né? Então, muitas vezes o EAD ele vem suprir
esse nicho de mercado que tava ali em aberto, né? Pô, eu tenho pouco dinheiro para investir, então eu vou investir no EAD. Né? O EAD tem vantagens, né? Tu me falaste, eu sou professor presencial, mas eu dei muito tempo aula EAD e gosto muito do EAD, né? E qual é a vantagem que o EAD tem? O EAD tem a vantagem do pause. Não entendi a explicação, volta. O professor explica de novo, quantas vezes tu precisar, sem ter que encher o saco. Cara, que nem a minha fita cassete, que o senhor estava esculhambando. Esculhambando não, é que é uma questão de antiguidade, meu amigo. Minha fitinha. Agora tem o CD, tem agora é melhor, né? tem essas coisas todas, né? Mas você arrebentava, agora arranha. O cassete era bom, o cassete era legal. Lembra quando o cara virava do lado do A para do B, né? Virava ali. Quando eu queria mais as aulas, apagava e gravava as músicas do Arra. Ficava meio abafado, mas dá. Exatamente, pô, Arra era bom. Né? Mas então assim, ó, o EAD ele veio a complementar o ensino presencial. Na minha opinião, o aluno que pudesse ter os dois é o aluno que está mais perto de ser completo. Porque eu tenho a sala de aula, eu vou na sala de aula, eu tenho a aula presencial, mas eu também tenho o EAD em casa para me complementar o estudo. Vamos falar mal agora, sabe o que eu acho legal? E eu já fui em 1986, claro, ganhei, se eu tivesse que comprar aquele convite, aquele tempo, só no consórcio. Teve aqui em Curitiba, né? Teve aí o Status Quo e uma outra banda, que já vou lembrar o nome aqui, e nós fomos assistir, eu e um colega. E aí chegamos lá e tinha aquele monte de gente, assim, aquela imensidão na plateia, não é? E tinha uma banda americana chamada Motorhead. Os caras bagunçam com tudo, a letra deles é agressiva, eles falam mal da mãe, eles falam mal de todo mundo, é uma banda maluca. E os caras cantando aquilo, e aí tinha um amigo nosso que também era professor, o Marcelo Candiani, e disse assim, esse babaca aí tá cantando isso, não faz ideia do que o cara tá dizendo. O cara tá nos esculhambando no inglês, tá nos chamando de índio, de tacanha, tá acabando com a gente. E, quer dizer, e tem muito disso, né? O cara ou compra aquela camisa que ele não sabe o que está escrito. Também, acontece. Acontece direto isso. O professor de inglês que o cara quando passa rindo na rua, ele leu a camisa da gente. Mas sabe que já aconteceu? Há muito tempo atrás, ainda lá em Porto Alegre, na velha churrascaria Mosqueteiro. Era Jethro ou True a banda? Jethro, boa banda. Jethro. Do lado da churrascaria Mosqueteiro, do Estádio Olímpico, glorioso Estádio Olímpico, tinha a churrascaria Mosqueteiro. E na churrascaria Mosqueteiro tinha um cara que fazia o couvert artístico. E o cara inventava letras malucas. Ele falava... eu conheço um aqui em Tramandaí assim. The very good butterfly is... Quer dizer, ele falava umas coisas nada a ver, mas ele botava as coisas de uma forma melodiosa. E todo mundo adorava. Ninguém entendia uma patavina do que ele entendia, do que ele falava. Mas ele falava e vendia CD, e vendia fita cassete, né? E fazia aquelas coisas. Quer dizer, acontece. Né? Tu falavas da importância de aprender o idioma. Pô, a importância de aprender o idioma é não ser enrolado. Né? Qual é a importância de eu aprender? Aí vai dizer, mas espanhol é quase igual ao português. Não. Quase, não é? Eu conheço eu vi um cara cantando Forever Young aqui em Tramandaí uma vez. Fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Que judiaria. O Alphaville não merecia isso? Acontece, né? Tem cara que assassina. Esses tempos atrás a gente tava num show e um cara cantando inglês. Eu passei assim, não tá cantando inglês, tá cantando roll, 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 roll. E porque é muito fácil enganar em inglês, né? Roll, roll, roll. Aí tu pega o refrão e, né? E vai embora. Canta só o refrão. O que teve gente que cantava Let It Be, Let It Be, Let It Be. E socava no Let It Be, né? O refrão mais cantado da história. O refrão, porque também é a única coisa que o cara falava, né? Exatamente. Já aconteceu de estar em algum lugar e a pessoa te perguntar e tu ficar mudo? Olha, não recordo dessa situação. Eu já. Não recordo, não recordo. Eu já, fora do país. O cara começou, o cara olhou minha identidade, olhou, me fez umas 10 perguntas, eu quase fui em cana. Eu já passei uma vergonha gloriosa, né? Eu trabalhei muito tempo numa locadora de carro, uma multinacional até. E aí eu atendia na agência aeroporto em Uruguaiana. E o meu inglês era close the door, open the window, né? O que mais que tu falou aí que era meio gauchês, assim, aquele... Não, Good morning, understand, check, tá! Mais ou menos assim, o meu inglês lá aos 18 anos, né? Não mudou nada. E na Uruguaiana, então? Mudou, só pra pior. Que Uruguaiano, o cara fala inglês, tem que ter um baita cuidado com o achar que todo alegrete. Exatamente. E aí,
né? Aí, tia, desceu um piloto lá querendo alugar um carro e eu achando que o meu inglês ia barbarizar, né, cara? E puxei um diálogo com ele lá, não entendi patavinhas. Aí chegou o copiloto dele que falava português. Pra tua sorte. Pra minha sorte. E eu perguntei pra ele por que ele não entende o inglês que eu falo e com as pessoas que eu converso. Tu não tá falando inglês. Não, é que tu fala errado que nem o cara que tá te ouvindo errado. No teu cursinho de inglês vocês falam errado e vocês se entendem errado. Mas volta pra escola, filho. E aí passei a primeira grande vergonha da vida lá com o inglês. Sabes que eu tive uma vez um país predominantemente a língua inglesa, eu e um colega, o colega falava muito bem o inglês, e aí eu disse assim, olha, pelo amor de Deus, agora é contigo, porque não vai dar certo, meu inglês é muito ruim. E aí, no primeira quadra que nós andamos, o cara vamos entrar naquele bar. Então tá, sentamos, o dono do bar era um árabe, que falava tão bem o inglês quanto a gente. Cara, a gente quase marcou um duelo com ele. Mas isso é normal. Que triste. E principalmente no exterior, né? Se passa por várias coisas. Eu me lembro que uma vez eu fui à Espanha. Eu achava que não podia ser pior. Não, fui à Espanha e aí eu tô num shopping lá, deles lá. E aí cheguei lá, um bar bem Brasil. Aí entrei no bar bem Brasil. Vou entrar no bar bem Brasil, né? Aí cheguei falando espanhol com o cara, né? E disse, uma caipirinha, por favor. E o cara é um paulista, mas eu já tinha sacado o cara paulista. E o cara vai lá e me puxa uma cachaça, nada a ver. Eu digo, aí eu falei para ele, meu querido, velho Barreiro Gold, por favor. Tu é brasileiro? Sou brasileiro. E aí, agora tu imagina a caipirinha, se eu sou um espanhol, eu vou ser enrolado. O cara ia tomar metanol. Ia tomar metanol, o cara ia fazer caipirinha com limão amarelo, rapaz. Que isso? Não. Ácido puro? Ácido puro? Não, que é isso? Então o cara passa por algumas coisas que as pessoas tentam te enrolar lá fora. Eles tentam te enrolar. Agora tem vezes que o desesclarecimento da gente nos enrola também. Eu bem bonito e bem elegante, num hotel em São Paulo, disse pro cara de manhã, uma batida, o cara prontamente trouxe a batida e eu meti a beiçada, aquela valendo, a Vera, adivinha o que tinha? Nem imagino. Não sei. Vodka com mamão é uma loucura, a pessoa gosta de uma língua de fogo de 30 metros às 8 horas da manhã, eu não era já. Batida no Rio e São Paulo é com álcool, cara. Aqui é lá vitamina. Pô, entendeu? Pão cacetinho. O português queria me matar na Tijuca. É complicado. Torrada só aqui, Cláudio. Torrada só aqui. Aí misto quente. Que frescura. Ou prensado. Ou prensado. É verdade. Professor, me diga então, da ótica de um professor de línguas, 5 motivos para a pessoa aprender, no mínimo, falar 3 idiomas hoje. Para quem não sabe disso. Olha só, primeiramente a questão de trabalho. Há muito tempo atrás, nem tanto tempo atrás, a questão de 15, 20 anos atrás, a pessoa que falava inglês, ela botava no currículo, fala inglês. Hoje em dia, falar inglês é uma questão normal. É normal. Né? Eu falar inglês é uma questão normal. Quando o cara pergunta língua estrangeira, o cara fala inglês. Não, querido, língua estrangeira. Entendeu? Então a língua estrangeira ela passa a ser o espanhol, o francês, o alemão, qualquer uma língua dessas que ela... Porque o que acontece? Hoje em dia, se o cara fala espanhol e inglês, tu te comunica com aproximadamente de forma direta 3 bilhões de pessoas no mundo, que são os falantes de inglês e espanhol. Tá? Quer dizer, as coisas, falar um idioma te abre portas. Em que patamar está a nossa 8ª? A nossa, mais ou menos, porque estamos aí com 200 e poucos milhões de falantes, né, junto a um pouco mais de Portugal, mais Moçambique, Angola, né? Nós somos... A Ásia tem 1 ou 2 ali, né? A Ásia tem 1 ou 2. Claro que o mandarim é o predominante pela questão óbvia, né, da populacional, mas hoje em dia quem fala... Mas até mesmo na China, se tu chega falando em inglês,
tu te entende. Tá falando. Tá falando, né? Mas o espanhol tem essa questão direta. A gente mora na América Latina, né? Nós somos os únicos diferentes daqui, né? Somos os únicos diferentes daqui, estamos na América Latina e é inadmissível que eu vá até Buenos Aires, que eu vá até Montevideo, que eu vá até Ciudad del Este, e eu não falo espanhol, eu tenho que chegar lá, como eu já ouvi de pessoas que me disseram que foram para a América espanhola e acabaram falando inglês. Não, eu tenho que falar espanhol, é um absurdo. Eu não posso ser enrolado em espanhol. Então, quer dizer, aprender a falar um idioma hoje em dia é vida. Ah, mas eu tenho o Google Tradutor. Google Tradutor não é bom, pessoal. Não embarca nessa. Google Tradutor dá mancada. E se não tiver Wi-Fi, tu está mudo, Galdério. Exatamente. Não tiver Wi-Fi, só piora a coisa. Então, assim, ó, eu tenho que aprender o idioma por mim. Porque se eu quiser viajar, eu não vou ser enrolado, eu vou poder conhecer os lugares, eu vou poder ter acesso à cultura local. Porque é isso, quando eu vou viajar para um país, eu não prendo só. A pessoa que eu cheguei em Nova York, conheceu uma loura fenomenal e ter que partir pro giz da mesa, aquela do bar, e pro desenho. E vai ter uma hora que não vai dar para desenhar mais. E aí? Vai dar problema, queridão, né? E acontece, né? Porque tu vai ficar só no atenção de não dá, né? Kiss me. Kiss me. Mas como assim kiss me? Nós nem sei quem tu é, kiss me. Então tu tem que fazer o approach, tem que chegar lá, hello, what's your name? What you do? A gente vai indo, né? Então, quer dizer, sem isso, sem loira, entendeu? Lá pro final dá para fazer um desenho, uma casinha ali, umas árvores. Isso. Então, mas até lá não. Alternativas pré-vestibulares, como faz? Simples, estamos na Rua Fernando Amaral, no coração de Tramandaí, número 301, segundo andar, em diagonal ao Milkshake Fest, né? Fazendo um merchan pro meu vizinho ali. Isso. Mas é um ponto de referência da gurizada. A gente está ali aberto de segunda a sexta, das 14 às 22 horas, esperando toda a população aí que esteja a fim de se preparar para um vestibular, por um processo seletivo. Agora, em breve, já está saindo o concurso de prefeituras, edital de Capão da Canoa, Prefeitura de Capão da Canoa, bem próximo agora, no máximo daí uns 10, 15 dias. O Alternativas já tem o curso montado, pronto, esperando a interação dos concurseiros para prestar um serviço de qualidade, fundamentado, com profissionais capacitados a levar à aprovação do concurseiro. Nós temos um grau de aprovação ali de 60%. É alto, né? É altíssimo, é assustador, porque tu chegar em 60%, de repente até pode ser fácil. Agora, manter esse número é a nossa missão. E a nossa missão a gente quer manter e aumentar, né? Então a gente quer buscar a aprovação do amigo concurseiro, a melhor nota do Enem, conseguir a aprovação em medicina, que o nosso curso é novo, mas já tem aprovação em medicina. Que loucura isso. O que não é brinquedo, não é fácil não, né? Não é brinquedo, não é loucura, é uma verdade. Não é fácil. É estudo e muita determinação. Então a gente tem um primeiro lugar na engenharia da URGS, né? Com 2 anos de curso, a gente já tem essa marca bem grande aí. Na Guarda Municipal do Imbé, agora um concurso recente, a gente teve mais de 20 aprovados aqui, né? Então alguns até já estão trabalhando, já passaram por todas as fases do certame e já estão inclusive no curso de formação. Então a gente tem um histórico muito bom aí, e agora só se reforçando com a chegada do Alternativas Idiomas, na presença do Daniel aí, que vai tocar esse projeto. Muito bem. Então acabou Tendência Entrevista, que pena. Voltamos no próximo com o professor Daniel e o Fábio. Presta atenção, hein? O professor Daniel vai te livrar do desenho daquela casinha lá no Alternativas. Até o próximo.